Não se engane com o corpo magro deste homem. No mundo do crime, ninguém matou mais gente do que ele. Você acha que matou quantas pessoas? No sistema foi uns 40 e pouco, quase 50. E fora? Quase 50 também. Pra mim sobreviver, tá aqui hoje, e dar facada pra caramba. Este é Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, 57 anos. Tem uma vez que até eu tinha medo de mim. O homem que mais tempo ficou atrás das grades no Brasil. E foi lá, atrás das grades, que ele matou o próprio pai. Você tirou o coração do teu pai? Um pedaço. Um pedaço e jogou fora? Mastiguei e cuspi fora. Boa noite. Durante a semana eu acompanhei passo a passo a investigação do assassinato do homem de quase 2 bilhões de reais. O empresário Mário Matsunaga, de 42 anos, levou um tiro na cabeça e o corpo dele foi encontrado aos pedaços num lugar ermo da Grande São Paulo. No centro das investigações o tempo todo estava a mulher do empresário. O que se passa numa mente doentia, capaz de matar e esquartejar? E justo quando o crime ocorreu, nós preparávamos o repórter Record de Agora. Mentes assassinas. Como ela funciona? Qual a diferença entre elas? Como Pedrinho age ao matar? Como o maníaco do parque seduz as vítimas? Como um pedófilo envolve a criança e a própria família? Uma coisa é certa, são pessoas que soltas jamais deixarão de caçar uma vítima. Marcelo Rezende, repórter Record, agora. Este é o primeiro sorriso de Pedrinho. Um mineirinho que, à primeira vista, é bem sossegado. Agora sim. Mas não se engane. É com esse mesmo ar tranquilo que ele mata. Praticamente passa até gostar. Vício. É um vício, é um hábito. Eu gosto mais de matar na faca, né? No estilete. A coisa não tem, vai na mão mesmo. Pontapé, no soco, estrangulado. Dependendo do preparo físico da pessoa. Você como se sentia? Senti um alívio, né? Ah, é? Era um alívio, já descarregou aquilo que tem que descarregar. Você quando tá matando o inimigo, você descarrega. Né? Você saía normal? Normal, Você não sentia nada? Nada. De diferente? De diferente nenhuma. Era como se você fosse tomar um banho? Um banho gelado. É? Verdade. Como é que você entrou no crime? E eu entrei sem saber, quando eu entrei já tava. Quantos anos você tinha? 13 Aos 13 anos, depois de uma briga com um primo, a primeira demonstração de fúria. Tomei um soco no zóio que inchou. Entendeu? Aí uma vez esse primo meu tá raspando a cana e passando lá. Pra lá, devagar, no moedor, elétrico. Aí eu fui empurrei ele, mas eu tô pensando que ele vai passar, que nem passa a cana. Tu queria jogar ele no moedor, né? Mas não passou merda nenhuma, só passou até aqui e ficou aquele negócio lá. Daí veio todo mundo desligar a máquina, entendeu? Mas quando que veio desligar a máquina, deu a volta, eu piquei no facão tudo na máquina mesmo. Antes que meu avô chegasse com os peões tudo da roça, eu queimei o chão. Mas depois o José menor pegou eu, meu avô lá, sei que saí, não fiquei nem 2 dias preso. A lista de assassinatos de Pedrinho ultrapassa 100 pessoas, segundo contagem dele mesmo. Antigamente, quando não existia disciplina, não existia nada, por exemplo, uma pessoa já tinha bronca do outro, talvez nem nada, outro acender, já matava, já arrancava a cabeça, aquele rolo de cobra lá. Eu era até obrigado, quantas pessoas eu tirei vida nesse tempo, não sabe? 47 mortes
aconteceram dentro das penitenciárias. Eu vi Pedrinho Matador pela primeira vez há exatos 16 anos. Nosso encontro foi no presídio de segurança máxima em Taubaté, no interior de São Paulo. Ali estavam os piores bandidos do estado, a elite do crime. Todos tinham medo de chegar perto de Pedrinho. Todos, sem exceção, tinham medo de morrer. Você acha que matou quantas pessoas? No sistema foi uns 40 e pouco, quase 50. E fora? Uns quase 50 também. Tudo começou para defender o pai, que anos depois ele mataria. A família morava em Santa Rita do Sapucaí, pequena cidade no sul de Minas Gerais. O pai trabalhava na escola da prefeitura. Acusado de roubar a merenda, foi despedido pelo vice-prefeito sem direito a nada. Meu pai fazia assim, um Nescau pra nós de noite, um frio pra tomar de noite, que era na guarda de noite. E tinha um guarda de dia, o de dia roubava quase tudo. Estourou a bomba, meu pai segurou o bigode sozinho. E eu tive que matar macaco, pescar, entendeu? Porque antigamente, tipo, aqueles macacos da roça, comprava muito para fazer gola de blusa, pescar, caçar, para arrumar alimento para minha família que estava passando fome. Você tá me entendendo? Aí o que aconteceu? Aí eu fui, matei o prefeito na porta da casa dele com 2 tiros de espingarda, 28. Esperei ele, chegou. Tem 2 cartuchos. E depois de 1 mês e pouco, desci da serra, fui, matei o guarda dentro da escola, entendeu? O guarda de dia, fui lá, esperei ele. Taquei um par de cadeira em cima dele, taquei, fui embora. O diagnóstico que normalmente é dado ao Pedrinho Matador é diagnóstico de psicopata. Mas na realidade clínica, ele é conhecido como encefalopata. Não é nem louco completamente e nem normal completamente. Então, por exemplo, não alucina, não delira, tem um discurso coerente, mas a frieza afetiva, a absoluta falta de remorso, sem nenhum tipo de... Ele não consegue entender a gravidade de tudo aquilo que ele fez, é que justamente diferencia ele das pessoas normais. Pedrinho também matou por amor. Eu fui morar com ela. Entendi. E os que trabalhavam com ela não gostaram muito. Só do tráfico? É, do tráfico, que trabalhava com ela, aquela chefe ficou no lugar do marido, né? Não gostou, aí tive que matar algum deles e queimar os caras. E aí você depois casou de novo? Fui morar com a Aparecida, Isso. entendeu? Aí mataram ela também, entendeu? Quem matou? É uns traficantes lá, uns de Jacareí, né? Aí eu fui no casamento do irmão dele, em Jacareí mesmo. Ah, você soube que ele estava casado? É, o irmão dele ia casar, entendeu? O irmão dele ia casar. Aí eu arrumei um chaveco com mais 2 pessoas, entendeu? Aí eu segui, falei, tudo que é homem, bala neles, mulher e criança não. Foi o que aconteceu, entendeu? Ah, é? Aí o que você fez? Metemos bala. Matou quantos? Uns 8, eu acho. É? Uns 8 e uns 10, 14. E uns 10, 14 feridos. Aí você foi à forra. Entendeu? Eu não fiquei satisfeito. Não ficou satisfeito, não? Por quê? Não, escapou ainda. Hã? Eu não tinha escapado. Um escapou? É, que ele mandou, né? Escapado não tava. Tava lá pro lado que é luz, sei lá pra onde ele tava. Mas depois morreu de AIDS, parece. Depois o quê? Morreu de AIDS, parece, né? Morreu de AIDS. E aí não parou mais de matar. A próxima vítima foi um rapaz que engravidou a prima predileta de Pedrinho e não quis casar. Faz mal à família, faz mal ao amigo, então a gente pega aquele ódio. Quando você não matar, você não tá legal. Ah, é? É um negócio, entendeu? Vai que fica dentro de você. Uma pessoa vai tirar uma vida de um amigo meu, se eu não vou vingar, eu sou o quê? Não sou amigo da pessoa, nunca sou. Entendi. Mais uma irmã ainda, mais uma mãe, entendeu? Quando chegou na cadeia, Pedrinho tinha apenas 18 anos. Mas já era temido e jurado de morte por outros presos. Você não pode ser misturado com ninguém. Isso, tem evitar, né? Porque você seria uma pessoa perigosa, é isso? É, pra ser sincero, E o medo se espalhou ainda mais quando Pedrinho, aos 20 anos,
fez uma promessa ao saber da morte da mãe. Você estava preso nesse período? Estava preso. No momento em que você soube que o seu pai matou a sua mãe, o que você pensou? Foi uma meia-noite. E eu lutava boxe, eu estava na cela, quando o carcereiro chegou com os guardas, falou: Pedro, uma notícia ruim. Eu falei: tô cansado de receber notícia ruim, a menos ou a mais, mas jamais. Mas meus companheiros já estavam sabendo que escutou no rádio de madrugada, fica acordado jogando roda. Não contou nada pra mim de medo, né? Aí ele falou: sua mãe foi assassinada. Tá, brincadeira, o senhor tá ficando sonhando, né? Você quer ver a sua mãe no helicóptero? Nós vamos pegar a autorização do juiz. Eu falei: tudo bem, senhor. Chegou lá, minha mãe, tudo esfaqueou. Pelo amor de Deus, não acreditei. Tudo bem. E eu era inexperiente, jurei vingança no caixão, em voz alta ainda. Ah, é? O que você falou? Eu falei que, né, a pessoa que fez aquilo ali ia pagar do mesmo estilo. Seu pai? Do mesmo estilo, entendeu? Preso também por assassinato na mesma cadeia do filho, o pai mal teve tempo de encarar os olhos de vingança de Pedrinho. Eu aguento lá que teve na hora do pátio lá, tá? Que eu tinha que fazer porque ele morava no xadrez da frente, negócio de seguro, ele ficava estrupador, tudo, ele tava na cela junto, eu tinha que aguentar, entendeu? Foi a hora que eu dei o xadrez dele. Entendeu? Ele deu 21 facadas na minha mãe e eu dei 22. Deu quanto? 22. E aí? Por causa do coração, né? Que eu tinha jurado vingança, né? Mas não que eu comi. Pode ver na internet, tá falando que eu comi coração. Que você simplesmente cortei. Porque era vingança, né? Cortei, joguei fora. Você tirou o coração do teu pai? Um pedaço. Um pedaço e jogou fora? Mastiguei e cuspi fora. Ah, mas não engoliu? Não, cuspi não é nada. Mas mastigou? Mastiguei porque, né? Porque foi vingança, tinha que fazer aquilo, era mãe, né? Nesse dia, como é que foi a situação? Tava com o revólver do guarda aqui na cintura, aí não usei o revólver, só a peixeira do guarda da galeria, do PM, que é de Comar, que é guarda que fica, um aqui, outro no isolamento, pátio. Sim. Você vê que eu não usei revólver, né? Depois ainda devolvi ainda, toma. Mas você conseguiu o revólver como? Tinha que tomar o revólver do guarda, eu não chegava onde estava meu pai, que era a galeria da frente. Ah, você tomou fundo. o revólver do PM, e arrastou ele até a outra galeria? Não, deixei ele dentro da cela. Aí eu fui lá, fiz, depois devolvi. Devolvi, não usei. Se quisesse usar o revólver, eu usava, não usei nada, só usei a minha faca. Porque faca de preso, né, feita em cadeia. Que você que fez? Peguei feita lá. Ângela é irmã de Pedrinho, 4 anos mais nova. A mulher que não quer se identificar assumiu a direção da família desde o assassinato da mãe. Independente dos defeitos que já teve no passado, hoje ele já mostrou que é outra pessoa. Eu amo ele. Gosto muito dele. Ele me chama de mãe. Ele vai que eu sou mãe. Porque aqui meu coração é de mãe. E foi na casa dela que Pedrinho pediu abrigo quando deixou o presídio depois de 34 anos. O dia que ele bateu aqui na minha porta, eu nem sabia que ele ia sair. Ele bateu aqui na porta, tinha soltado ele. Não pensei 2 vezes. Se fosse outra pessoa, eu ia pensar, né? Como é que eu vou deixar uma pessoa dormir aqui? Não, arrumei o quarto dele, ficou todo o tempo aqui dentro. Jamais tive um pingo de medo. É um ser humano. Ele é um ser humano. Em alguns minutos de conversa, Ângela confessa. Nem sempre foi fácil enfrentar o passado do irmão. A senhora já teve medo do seu irmão? Já, não era. Já ele soube disso. Uma vez eu fui visitar ele em Taubaté. Foi meus irmãos, minha avó era viva ainda. E eu imaginava ele assim, pegando minha garganta, porque tudo, a gente se vê um monte de coisa, né? Deixei todo mundo indo na frente, eu fiquei indo pra trás, com medo de abraçar. Aí ele parou, tadinho, aquela hora ele chorou e eu também. Ele parou. Minha irmã está com medo de mim. Ele viu que eu estava com medo dele. Jamais vou machucar um dos meus irmãos. Aí ele me abraçou. Naquele momento eu vi que ele era humano, que ele tinha amor. Ângela precisou superar o medo e o preconceito. Tinha que conviver com o rótulo
de irmã de Pedrinho Matador. Preconceito. Tem preconceito, né? Não é todo mundo. Porque se acontece uma coisinha, é filho de quem? Ó, irmão. Muita gente julga. O maior trauma é a morte do pai. Um homem que ela descreve como rígido e violento. Ele era meio brabão. Agredia minha mãe, né? Então, sabe que eu nem gosto muito de lembrar. Foi bem triste, né? No meu passado foi bem triste. Ângela até hoje tem uma dificuldade enorme em aceitar que o irmão matou o pai por vingança. Aos 53 anos, prefere ignorar o assunto. A senhora acha que ele não matou? Matou. Posso falar pra você se ele matou ou não, mas acho que não. A senhora acha que não? Ou Não. difícil para a senhora aceitar que ele tenha matado o pai? Eu não acredito. Ele diz que matou seu pai. Eu não acredito. Não acredito. Não. Nunca conversei com ele sobre isso. Mas eu não acredito que ele matou, não. Não acredito, não. Ela acredita que Pedrinho é um homem pronto para recomeçar. A senhora acha que ele não cometeria mais nenhum crime? Olha, eu não acho. Eu tenho certeza. Porque o tempo que ele ficou aqui, se tivesse que fazer alguma coisa errada, ele tinha feito. O Pedrinho jamais vai tirar uma outra vida. Porque ele já teve a lição dele, né? Não estou falando isso porque para ajudar ele, não. É mais pura verdade. Pedro velho morreu. Nasceu um novo Pedro. Talvez dos presos de longa duração na cadeia, que seu único continuou vivo. Mas é verdade. Né? Mas eu vou dizer pro senhor. Se pra mim sobreviver, tá aqui hoje, tem o marco, tudo marcado de faca, costa, boca, tudo. Tive que dar facada pra caramba. Pra viver? Entendeu? O senhor no meu lugar fazia o mesmo. Condenado a 120 anos, 5 meses e 20 dias de prisão, cumpriu 34 anos. 4 a mais do permitido pelas leis brasileiras. Ninguém queria soltá-lo com medo de novos assassinatos. Você tem remorso? Não, tem nada. Isso, Não? Não tem não, pra eles matassem eu também, entendeu? E das pessoas que eles queriam matar também, como já mataram também, eles não iam sentir muito. Não, né? Tem alguém que você matou, que você acha que não deveria ter matado? Não. Todo mundo que você matou, se fosse para repetir, você repetiria. É porque não vale merda. Não vale bosta. Não vale nada? Não vale nada. É? Não valia nada. Antigamente tinha muita gente muito, entendeu? Vixe, nossa. O senhor já entrou no sistema de sorvia, é um bagulho, não gosto nem de lembrar disso aí. Reencontrou o mundo por 3 anos. Sai lá. Amei. Gostou? Amei a liberdade. E agora vai deixar o mundo por mais 8 anos. Porque eu não fiz nada. Ah, é? Nada. Eles pegaram eu trabalhando, nós de almoço almoçando. Sentado assim na varanda, lá de Camboriú. Condenado à revelia por participar de rebeliões e porque estava com uma arma emprestada pelo ex-patrão. Uma vez entrava ladrão lá e eu dava um susto nele, eu dava susto. Como é que era dar susto? Dá susto, né? Dá um tiro pra cima, né? Vai. Entendeu? Nunca eu fui roubado. Não, né? Nunca. Roubou depois que eu vim pra cadeia. E você alguma vez se sentiu sozinho na cadeia, perdido? Eu sempre gostei da solidão, seu Marcelo. Sempre gostei da solidão. Porque já acostumei. Né? Numa cela. Antigamente não era 10, 12 numa cela, era 1. Sozinho ali, entendeu? Só via gente quando passava o guarda a contagem. Quando Pedrinho foi preso em 1973, o país estava em plena ditadura. A seleção era apenas tricampeã mundial. Elvis ainda estava vivo. O Brasil não tinha metrô e a internet era só ficção. Na saída do presídio, qual foi o maior susto que você tomou quando chegou na rua?
tudo mudado, na estação, saí sozinho, entendeu? Tinha catraca pra pôr negócio lá de aqueles cartão lá, pra ir lá, tinha que ir lá de fora comprar, tinha que outra pessoa me ajudando. O que mais te surpreendeu? Foi o jeito das pessoas, ou a rapidez, a falta de delicadeza? O que você mais te impressionou assim? Uma coisa, se você tivesse que me dizer. São os jovens de hoje. É? Puxa, me surpreendeu bastante. Por quê? Eu não sei, o modo deles agir, de pensar, entendeu? Muito diferente como de antigamente, entendeu? Ah, é? Muito, muito, muito. O que há de igual entre Pedrinho o Matador e o homem que ele gostaria de matar? O maníaco do parque. Só o ato de matar. Pedrinho é explosão, é ódio. O maníaco do parque é pragmático, estuda cada passo, faz um jogo de sedução. Se Pedrinho é a marca da brutalidade, o maníaco do parque é a marca da inteligência a serviço da morte. Você conhece este rosto? É Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. O psicopata que atraía, estuprava e matava mulheres no Parque do Estado, em São Paulo. Um dos poucos que escaparam das mãos de Pedrinho. Tem um monte aqui pra ser morto. Inclusive aquele que chegou esses dias lá, não posso ver ele de longe aqui, me dá mó nojo, ó. Aquele estuprador que matou a mulher lá, no maníaco do parque lá. Dá nojo quando eu vejo esse cara. Esse cara estraga a gente, rapaz. Agora esperar um dia pra ir embora e eu acabo com um desgraça desse aí. O senhor tá entrevistando ele, não era eu? Estava entrevistando ele, eu parei pra gente conversar. E eu tava tomando meu sol. Isso. A hora do almoço era 1h da tarde. Isso mesmo, perfeito. Aí eu falei pra ele mesmo. Falou pra ele? Eu falei pra ele mesmo que ele você passou falou pro guarda, que ele morava lá em cima. Não era faxina. Aí eu falei pra ele, né? O que você falou com o Eu maníaco? falei pra ele assim, ó, vou falar um dia pra mim ir embora. Se tratar de frente, te mando você pro inferno. Ele deu até nojo falando um diabo desse. É? Mas por que você não gostava dele? Por que não gostar de um diabo desse, Tomás? Fala pra mim. Sim, mas não era nada contigo. Não é nada comigo, mas pessoa pobre, pega a coitada de mulher pobre, pega só coitadinha. Não sou eu. E agora parece que tá piorando de novo, você não tá vendo aí? Quando o senhor vê na televisão, quantos estrupos tá tendo aí? E tudo pessoa de colarinho branco tá estrupando. E você, desde que eu te conheço, você tem sempre a mesma conversa, que é um princípio, de defender mulher. Não é que defender mulher, mas você não pode fazer isso. Agora o senhor tá vendo aí, o homem que tá aí, todo dia cara de estupro. Tem a cadeia deles, antigamente não tinha cadeia desse tipo de gente estuprador, vinha pro meio nosso. Eu matei tanto esse tipo de gente. Entendeu? Hoje não vem mais, vai pra cadeia deles. Muita gente assim? Isso. E hoje vai lá pro meio deles lá, não sei que cadeia. Nem sempre o psicopata age de forma explosiva, como o Pedrinho o Matador. Nem sempre o assassinato é cometido num acesso incontrolável de raiva. A mente assassina também é capaz de planejar cada passo. Foi assim num dos casos de assassinato em série de maior repercussão da história da criminalidade no Brasil. Os olhos do maníaco do parque parecem não ter vida. Na verdade, são dissimulados. É como se ele radiografasse a oportunidade de um mínimo deslize para atuar. Como no momento em que eu pergunto se uma das 6 mulheres que matou fosse filha dele. Você acha que você pode conviver em sociedade hoje normalmente? Tenho plena certeza disso. Eu não me acho normal. A palavra me convence de ser uma pessoa normal. A palavra de Deus me convence disso. Eu entrei por essas portas querendo Deus e querendo Deus eu sairia por essas portas. Você quer ter filhos? Pretendo. Tenho esses objetivos em mente. Ah, é? Sim. Você preferia ter uma menina ou um menino? Ou uma montoeira? Não, olha, sinceramente, é uma montoeira. É? De menino e menina? Menina. Eu tenho paixão por criança, principalmente menina. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho? Os segundos em silêncio que fiquei foram simplesmente porque eu não tinha resposta.
Como você se sentiria? Se fosse a minha filha, numa natureza humana, pelo lado no que eu vivo, no que eu creio, acredito hoje, eu perdoaria, se fosse do meu lado. Agora, pelo lado humano, eu não faço ideia. Esta foi a segunda vez que encontrei o maníaco do parque desde que acabou preso em 1998. E ele, mesmo diante de perguntas agressivas, manteve-se calmo. Até mesmo para explicar, com frieza e com detalhes, como matou. Qual foi a primeira vez que você sentiu a compulsão de violentar alguém, estuprar? Primeira vez que você levou alguém para a mata do estado? Eu estava no Ibirapuera, estava no parque do Ibirapuera, e já com os meus, acho que 28 para 29 anos, onde aconteceu com uma garota, né, chamada Pitucha. E aí? E aí acontecia o desejo, né, aquela forma maldita de querer pegar a pessoa, e o inimigo dentro, gerando dentro de mim, essa não escapa, se você levar ela, se ela falar assim, vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? De destruir. De morder a carne, de sentir a carne do ser humano. Na boca? Na boca, o gosto, o sangue da carne. De forma geral, uma coisa maldita mesmo. E aí, quando chegou no parque? E quando chegou no parque, nós entramos, induziu a ela a tirar a roupa, a se despir, tudo. E houve um acariciamento no corpo dela. Ela se posicionou de uma forma bem prostíbula no chão e foi dado um laço no pescoço dela. Você tocou nela depois de morta? Não. Eu saí desesperado e olhei aquilo e aquela cena foi gravada na minha mente e saí correndo. Quanto tempo demorou até te vir novamente isso para chegar à segunda? Nossa, foi uma coisa consequente, porque depois aquelas cenas que aconteceu, então ela começou a me satisfazer. Eu me masturbava muito nesta época. Ah, se masturbava pensando demais, naquela morte? Naquela cena, anteriormente, né, no início ao fim, tudo, detalhava na mente tudo aquilo. E como foi a segunda vez? Ela estava de chinelo, com a mini saia e com uma mini blusa. E ela estava só, e os carros atrás paravam, buzinavam, né? Que ela estava de uma forma aparente, bem atraente. E todos que passavam ali, ela estava chamando a atenção. E foi aonde que aconteceu. E como é que você a matou? Acredito que foi com um pedaço de madeira que estava lá dentro. Lá. Você bateu na cabeça dela? Não bati, não. Foi asfixiada. Ah, é? Asfixiada como? Asfixiada. Pelo pescoço, né? Com a madeira. Ah, você fez com a madeira que é assim? Isso, foi exatamente. Já tinha feito sexo essa altura? Não fiz sexo. Repare que em momento algum a voz se altera. É sempre mansa, baixa. E não pense que são as perguntas que o fazem falar. Ao contrário, é ele quem vai criando pistas para atrair ainda mais a atenção. Deitei do lado dela, chorava, né? Um choro falso, né? Hoje eu entendo isso. Né? E comecei a acariciar o corpo dela. Ela morta? Ela morta. Deitei do lado dela, comecei a acariciar o corpo dela. Depois eu saí. Eu achei um rolo no lado da calcinha dela. Não vi no momento o que era. Só fui ver lá fora. O que era? Um talão de cheque. E aí? E aí foi onde que foi usado para uma compra de um capacete. Você comprou um capacete de moto? Um capacete de moto. Com o cheque da mulher morta? Exatamente, e não tinha fundo. E foi aonde que as polícias chegou até a minha pessoa. Quando eu vinha vindo no percurso, né, antes de acontecer essa tragédia, e ela falava, você não compra um capacete novo e tudo? Né? Aí quando eu pensei no que ela tinha falado para mim. Ela falou uma coisa, a qual eu fui e fiz, e
Foi como se estivesse falando, né? É aqui que você vai ser pego. Descrever os crimes é como se Francisco de Assis Pereira trouxesse um maníaco do parque para o centro do espetáculo. E ele, meticulosamente, mostra como funciona a mente de um psicopata. Você chegou a gostar de alguma delas antes de matar? Gostar assim, dizer, pô, que pessoa legal e tal, não sei o quê? Senti uma carência por cada uma delas. E às vezes nem sexo rolou, são uns beijos e saímos. Nada mais, né? Pelo que eu tô entendendo, você não fez sexo com nenhuma. Não, teve pessoas que eu fiz. Das que morreram? Pessoas. E qual foi a primeira vez que você saiu mordendo a pessoa que você matou? Foi a última pessoa, a última garota, mas não chegou a tirar pedaços, não. Era uma vontade maldita. De matar? Não era o sexo, não era de matar, era de mastigar a carne. Eu levantei naquele dia, já possessivo. Com vontade de matar? Não, com vontade da carne, da carnalidade. Não é o desejo de matar. O desejo da carne. De botar na boca a carne de colocar na boca a carne humana, sem matar. Mas aquele Francisco, naquela hora, ele a mordeu viva ou ela já estava morta? Ela já estava morta. Você a mordeu, ela já estava morta? Ela já estava morta. Você começou... Não foi bem aquela mordida de arrancar pedaço. Né? Foi mordidas... Não chegou a arrancar. Não? Não. Quantas mordidas você deu nela? Um monte igual um desesperado? Não. Não faço ideia, não. Você sonha com isso? Não, eu não sonho. Eu tenho tudo isso como uma revelação. Você não sonha em momento algum? Não. Em Taubaté? Em Taubaté... Você sonhou com as vítimas? Logo no começo eu tinha pesadelo em Taubaté. Ah, é? Porque eu ainda... Logo no começo eu ainda não estava liberto, eu estava passando por um processo de libertação espiritual, então eu estava sujeito àqueles desejos. Um psicopata pensa, planeja, estuda cada ação. Qual o ser humano que não tem uma lábia? Francisco de Assis Pereira seduzia as meninas prometendo uma carreira de modelo. E deixava uma marca igual em todos os crimes, como se fosse uma assinatura. No caso dele, era o local, sempre no mesmíssimo ponto do Parque do Estado. E sempre psicopatas como o maníaco têm inteligência suficiente para transferir a culpa pelas barbaridades que cometeu com um extremo prazer. Tanto elas como eu fui vítima de um mal, e elas foram vítimas de um mal que estava sobre mim. O que você diria para as famílias que você matou as filhas? Que Deus ilumine a vida de cada uma delas, né? E que a sociedade também se cuide. Se cuide. Não por afronta. Eu não estou afrontando a sociedade. Que a sociedade se cuide por causa das influências que o mundo está aí fora. Que qualquer um de que está lá fora está sujeito às mesmas consequências piores a qual eu estava preso outra hora. O certo e o errado é aquilo que eles pensam. Não é aquilo que é estabelecido pela lei ou pela sociedade. Se eles acham que eles devem defender por determinados princípios, ainda que esses princípios sejam absolutamente questionáveis, eles vão respeitar única e exclusivamente os próprios princípios. Porque eles vivem voltados para dentro deles mesmos. Você é a favor da pena de morte? No Brasil, o senhor falou, não... Não vale? Não vai adiantar nada, você vai morrer coitadinho. É? Você acha que só vai pegar os pequenos? Vai morrer coitadinho. Mas se você é contra a pena de morte, por que você matou tanta gente? Porque não vale nenhum, entendeu? Se eu matei, não matei nenhum coitado. Não vale nenhum. Repórter falou isso pra mim uma vez. Pedrinho, você falou que não mata pai de família, não mata gente boa. E essas pessoas não têm pai de família. Se fosse pai de família, eles pensaram 1000 vezes antes de entrar no crime. Cuidar dos filhos dele, a família deles. Já que ele entrou, porque não ama nem a família. Você acha que a fama de Pedrinho Matador na rua te atrapalhou muito? Muito, que é um negócio nem que chama desse nome aí. Não.
Preso nenhum companheiro aqui chama, nem guarda nada chama desse nome. Não, né? Nem eles gostam. E não foi eu que colocou, a justiça colocou, viu? Promotor, juiz, muitos anos atrás colocou. E quando você saía para arrumar emprego agora, qual era a reação das pessoas? Muitos não sabiam, muitos sabiam, né? Às vezes eu vestia a camisa comprei para não mostrar a tatuagem, entendeu? E eu tinha que contar a verdade, porque eles queriam carteira, queriam tudo, entendeu? E muitos, a obra, me davam serviço, mas era por dia, porque não é fechado, não é nada, não ganhando até, entendeu? O único que me deu serviço mesmo legal, que eu gostei, com casa, mobiliada, tudo, tomar conta de chacreira, foi esse patrão meu de Lá da Chá. É, de Camboriú. Pouco tempo depois de deixar o presídio, Pedrinho passou a morar aqui. Trabalhava como caseiro do sítio em Santa Catarina. Cuidava de tudo, da limpeza à segurança. A pedido de um irmão de Pedrinho, Gilberto resolveu dar chance ao matador. Essa primeira encontrada assim dá um frio hoje na gente, né? É uma coisa que tem aquele impacto, né? Mas assim, já com poucos minutos de conversa, a gente já não viu que não era aquele monstro que todo mundo pintava, né? Até hoje tem gente que me chama eu de louco. Um dia pode chegar lá, ele matar tu e a tua esposa, aquela conversa, isso aí é uma coisa que a gente mais escutou. Gilberto ainda cuida da bicicleta que Pedrinho deixou quando foi preso pela segunda vez, em setembro de 2011. Isso aqui foi o carro do Pedro. A casa que Pedrinho morava está sendo reformada à espera de que um dia ele volte. Essa área aqui vai virar uma varanda grande, né? Quer dizer que ele vai ter vista para toda essa área. Para toda essa área verde aí. Árvores. Sim, toda essa área vai ser... Aqui vai ser o convívio dele, né? Pedro Rodrigues Filho. Quando ele anda na cadeia, o presídio cala. Você sentiu falta do quê? Da cadeia? Nada aqui, eu tô louco pra ir embora de novo. É? Não senti nada. Não sentiu? Não senti falta nenhuma. 34 anos você não sentiu falta nenhuma? Né? Não gostaria que ninguém falasse de cadeia pra mim. Você seria capaz de matar hoje? Não, de jeito maneiro. Só se for no último caso mesmo tirar a minha vida ou a vida de alguém, pessoa que a gente gosta. Pelo contrário, não. Aí você... Olha que eu invito pra caramba. Na rua eu invitei. É? Ixi, até corri, senhor quer saber. Tô falando sério mesmo, porque... Eu sei. Porque não dá pra tirar a cadeia mais não dá. Você sente falta de matar? Não, chega esse negócio. Quer saber de matar mais não, quero saber, porque não dá. Se eu quisesse matar, eu voltava no crime de novo. Você pensa que eu não sentei? Sentei pra ver qual caminho que eu ia pegar, entendeu? Porque gente pra matar eu tinha. De monte na rua, de monte. Eu falei, pô, mas eu vou matar, por isso eu vou matar, eu vou mandar pra cadeia de novo. Deixa eu trabalhar, cuidar da minha vida. Já tô velho, já tô velho. Deixa eu trabalhar, roçar meu matinho, tomar meu vinho gelado, deixa esse bagulho pra lá. Arrependido de ter marcado na pele os seus segredos, Pedrinho agora tenta apagar o passado. Você vê que eu parei com o crime, que eu até tirei essa frase. E eu fiz um escorpião agora. Aqui, já era Mato Prazer aqui. Eu fiz um escorpião. Eu fiz um escorpião lá em Santa Catarina. Aí, pra tampar essa frase. Aqui outra, fiz uma pena. E aqui estava escrito o que eu não lembro? Aqui estava escrito o nome de uma mulher, que já morreu. Então eu fiz uma pena para poder tampar. Entendeu? Modifiquei tudo. Aqui também, modifiquei tudo. Pode ver que aqui era na agulha, é agulha. Aqui foi na máquina. Mudei tudo. Na hora que você saiu da cadeia, você foi lá e trocou tudo? Troquei tudo. Só não tirei o resto que é da perna aqui ainda, porque não deu tempo pra empresa. Não deu tempo. Não deu tempo de tirar? Não deu. E é caro esse diabo pra tirar, viu? É caro? E aí você tirou pra botar o passado pra trás? Mas eu me arrependo pro resto da vida ter isso aqui. Isso aqui é sem futuro. É? Tatuagem? Por quê? Não gosto. Não marca gosto. Muito, né? Marca muito. Tatuagem de cadeia com umas da rua é completamente diferente. Menos que for na marca, mas é diferente. O que é a vida pra você? A vida é a gente saber viver ela, entendeu? Por exemplo, fiquei 34 anos preso. Saí lá. Amei. Gostou? Puxa, amei a liberdade. Não quis voltar mais. Eu meio que eu tô louco pra voltar de novo. Eu meio continuar no meu trabalho, viver minha vida. Terminou a sua carreira ou não? Pra mim terminou.
É quase imperceptível. Você não desconfia que aquele ali seja um vizinho ou, na maioria das vezes, um parente próximo, seja capaz de fazer mal à sua criança. Há sempre um sorriso estampado no rosto, um afago de carinho, um docinho sempre à mão, como se fosse uma isca num anzol. Quando a armadilha da mente doentia do pedófilo está armada, só Deus mesmo para proteger. Jamais vai esperar dele. Este homem tem 69 anos, uma esposa, uma ex-esposa, 3 filhinhas, 10 netinhas e uma perversão: forçar crianças a fazer sexo. Agora preso, ele chora. É puro cinismo. Para quem o vê pela primeira vez, dá dó de tão sereno e bonzinho. Esqueça. Ele sobrevive de um permanente jogo de sedução. El abuso sexual, claro que es un crimen, pero yo no, esa parte, gracias a Dios. Sérgio Gonzalez é velho conhecido da polícia. Nos registros, o primeiro crime dele de violação de menor é de 17 anos atrás. O assédio foi em Curitiba e ele fugiu para São Paulo. La acusación era, pues, dama y dele, no puede ni te da un beso na boca. Então, depois eu tô tranquilo. Eu quero que a justiça seja feita. É um homem bom disfarçado só. Mas por dentro ele... Eu não sou louco. Com maior cautela. Colocar o pedófilo na cadeia uniu as polícias do Paraná e de São Paulo. Na rua, silêncio e escuridão. A mesma escuridão que ajuda os policiais é a que acaba atrapalhando na hora do bote. Então, tem 2 cachorros e a gente não teve visualização lá pra baixo, você tá entendendo? Ela é grande, parece até uma chácara. A casa fica no meio de uma chácara. A internet ajuda os policiais a entender como é o terreno. Tem 4 casas no local, mas lá no final, entendeu? Não tem pinote não, porque tem outra rua e tem outras casas. Os investigadores dão a volta na quadra. É mais seguro entrar pelo lado. Liga o highlight. Tá aberto o portão. De repente, surge um carro. Vamos da polícia. É esta mulher que aparece do nada, que vai levar os policiais até a casa do homem procurado. Sérgio Gonzalez está de saída com a esposa, bem na hora que os policiais chegam. Nome, senhor? Nome? Gonzalez. Vou mandar de prisão por violência sexual contra menor. Não, meu marido não. Senhora, nós estamos cumprindo ordem judicial. Tá? Por favor, não obstrua. Nós vamos mostrar o mandato para a senhora. A gente vai verificar tudo, tá? A casa onde Sérgio mora com a mulher e o filho de 15 anos está uma confusão. Eles acabaram de mudar. Mudar era uma rotina do foragido para escapar da prisão. Não sei, se mudaram há pouco tempo. Mudaram pra cá quando? Tem droga, arma, alguma coisa? Não! Sérgio se mantém calmo. A mulher dele é quem toma conta da situação. Porque o mandado é preventivo. Não, a carteira de motorista não precisa não, né? Precisa sim. Precisa? Vamos levar as duas. Vamos levar os 2 documentos. Se fica guardado, você tem cuidado. Não, vai ser apreendido, senhora. Ela sabe exatamente o que o marido fez. E tem até uma explicação para uma das acusações de pedofilia. Uma confusão
Com a mãe da menina lá, que ela ficou com raiva da gente, ela inventou essa história, disse que o Sérgio deu um beijo na boca dela. Entendi. Esta jovem é uma das vítimas do pedófilo. Até hoje, ela tem pesadelos. Qual que é a lembrança que você tem dele? Muita lembrança, o rosto dele que agora não esqueço. Mas é triste, é triste. A gente tá conversando com os colegas, sabe, assim, vem imagem, assim, entendeu? Daí a gente fica meio segura, conversa muito, sabe? Fica no canto ali. Se sente triste, fica magoada. Entendeu? Mas, sim, passado é passado, eu vou tentar esquecer, sabe? Sérgio andava pela cidade em um carro preto e vinha em frente a essa escola onde estudavam as vítimas. Ele esperava a hora da saída e oferecia carona. Você tá chovendo. Gente desse jeito, assim, sempre faz alguma coisa diferente, né? Pra atrair você, né? Com dinheiro, com bala, com doce, com um monte de coisa. Até com roupa, né? Presente. A carona acabava custando caro. Abraçou eu. Daí eu também abracei, nunca imaginaria que ele ia fazer isso. Daí ele pegou e tocou assim na parte do meu corpo. Daí eu peguei e falei assim, sai, empurrei ele. Aí ele foi embora. Eu sou louco. Que nem no leão. O leão, né, ele fica só ali esperando a presa, né? No momento certo pra atacar. E quando chega o momento, é a hora que ele ataca, entendeu? Tipo assim. Se eu encontrasse ele na sua frente hoje, o que a senhora diria pra ele? Eu acho que quebrava ele do pau, acho que sem falar nada. Eu acho que eu nem queria ver mesmo o cardeiro na minha frente. E eu morro e digo que não é verdade. Esta mãe acredita que existem mais vítimas do pedófilo na cidade. E a maioria não denunciou por vergonha. Até que na época eu dei queixa, mais 4 além da minha deu. Só que eu não sei quem, né? Mas tem muitos que não deu, não foi só os 5. Tem muitos, só que não teve coragem. Sabe que ela inventou isso contra ele? Não, então. Em seguida o senhor saiu da cidade, né? Não está mudando. Então, o senhor mudou. Você mudou pra onde? Vocês passaram por algumas cidades, né? Não, velho, não para tu fissurar de direito. Não. Tranquilo aqui, eu sei dessa história. Itaberava. Aí lá provamos que la Provamos tudo. Não, o senhor vai provar agora perante a justiça. O senhor não provou nada. O senhor desapareceu da cidade lá. Não desaparecemos. Desapareceu, senhor. A frieza de Sérgio surpreende. O tempo todo na maior tranquilidade. O senhor é pastor atualmente? Não. Pessoa de idade. Ele segue com os policiais como quem vai dar apenas uma volta com velhos conhecidos. O crime que o senhor está respondendo, nem os presos aceitam. Na delegacia, Sérgio conversa com naturalidade. Nega as acusações. Sempre nos saudamos, e era postinho e outro. Só que um dia a mãe dela foi falar com o nosso irmão, disse, o pastor disse, viu um beijo na mão. Chega a falar com a imprensa e numa coletiva, o pedófilo volta a fazer cara de vítima. O senhor está com a consciência tranquila, pastor? Mas a acusação não é só de um beijinho no rosto. Ele é acusado de ter abusado das 2 meninas. E eu morro e digo que não é verdade. Todo criminoso nega o crime. É uma natureza do ser humano que, observando que errou, ele vai negar. Eu não sou louco. Sérgio volta para São Paulo. Vai ficar à disposição da justiça até o julgamento. No caminho, ele começa a entender que a casa caiu. Tá chorando porque ela... E ela é só minha esposa, meu filho. Tem que dar M e apertar um 1, entendeu? Tranquilo. Ele acende só um. Porque não se preocupe.
sei que sou inocente. Eu sei que não fiz nada errado. Na vida amorosa dele, uma coincidência. A atual esposa brasileira foi violentada dos 8 aos 12 anos de idade. Tentou até se matar e encontrou em Sérgio o que seria um apoio que precisava. Eu sempre cuidei dela, tratei ela com amor, com carinho, porque eu sei que estava estragada. Minha esposa sofreu tanto até os 12 anos que se queria suicidar quando se lembrava. Todo caso corre em segredo de justiça. Sérgio Gonzalez, 69 anos, casado pela segunda vez, 3 filhinhas, 10 netinhas, e que tem mesmo é tara pela filhinha dos outros. Ele vai ter que pagar pelo que ele fez. O que fazer com os criminosos que têm comprovadamente uma mente doentia? Se a psiquiatria diz que eles são doentes, qual é o lugar deles? A prisão, o hospital psiquiátrico e mais. Por quanto tempo ele deve ser mantido longe das pessoas comuns? A lei brasileira diz que ninguém pode ficar mais do que 30 anos preso. Pois eu asseguro, a lei está errada. Esse tipo de criminoso, com permanente transtorno de personalidade, jamais deixará de atacar. A única solução é isolá-lo para sempre. E qual é a sua opinião? Entre agora no nosso portal, o Portal R7, e deixe o seu pensamento lá. Conte para mim qual é a sua opinião. Uma boa noite e até semana que vem.